Outubro 1955. A natureza invisível da sua vida. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém, não vos fartais. Bebeis, porém, não vos saciais. Vestis-vos, porém, ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerai os vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém o céu sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Ageu 1, 6 a 11. Deus, o infinito invisível, sua consciência individual, é a fonte do seu ser, da qual flui a água da vida eterna. Portanto, sua consciência individual é o celeiro do infinito desdobramento espiritual, e para fora da consciência espiritual enriquecida, vêm todas as alegrias e bênçãos de uma vida completa e satisfatória. Quando essa consciência é o que chamamos de humana, ela é estéril. Ela não tem a substância e os elementos a partir dos quais a perfeita e harmoniosa demonstração espiritual deve fluir. Em vez de chegar à percepção de que Deus é a sua consciência, corra cada homem para sua própria casa, com seu próprio senso de espiritualidade, sabedoria e suprimento, e assim, olhando para sua personalidade pessoal, descobre que, independente do que você conquista, você não recebe nenhum senso de bem ou satisfação permanente. Você procurou muito e veio pouco. Todos nós semeamos muito, mas trouxemos pouco. Trabalhamos duro, mas não conseguimos nada. Nós ganhamos muito, mas não sobra nada para mostrar isso. Nós comemos, mas passamos fome novamente. Nós bebemos e sentimos sede outra vez. Nós adquirimos e experimentamos todas as coisas materiais e prazerosas da vida humana, mas não encontramos satisfação e nem contentamento. Isso é verdade para cada indivíduo em sua humanidade. Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. No segundo capítulo de Ageu, versículos 4 a 9, lemos: Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Nesta passagem, somos instruídos a subir em alta consciência, trabalhar e construir um templo de Deus, uma consciência da verdade espiritual. Toda vez que lemos, ouvimos e meditamos sobre a palavra de Deus, estamos nos preenchendo com a substância de que esta casa da consciência espiritual é construída. Toda vez que nos voltamos para a fonte infinita e trazemos-nos para o que trouxe todas as glórias da terra, nós estamos cumprindo esta passagem. De modo que, quando nos deparamos com nosso senso de suprimento físico, seja prata ou ouro, saúde ou felicidade, descobrimos que está em Deus e não em nós mesmos, e, portanto, é infinito. Nós também descobrimos que quanto mais flui, mais sobra,
Mas quando pensamos nisso como sendo nosso, então surge uma sensação de finitude e limitação, e independente de quanto nós recebamos, nunca sobra nada. Quando você chegar à conclusão de que Deus é a sua consciência individual, você verá que Deus não envia suprimento, Deus é o suprimento. E então você entenderá que ninguém pode diminuir ou esgotar seu suprimento. Foi essa percepção do infinito da oferta que permitiu ao Mestre alimentar os 5.000 com apenas 5 pães e 2 peixes e ainda ter 12 cestos restantes. Deus é o suprimento, e quando você tem Deus, você tem a infinidade de oferta. Quando você tem as formas de fornecimento sem o próprio fornecimento, você não tem nada. E mesmo se você tivesse $1 bilhão, mas não tivesse Deus, você não teria nada. Muitas vezes um indivíduo com uma consciência de provisão acumula grande riqueza e amorosamente deixa para os seus filhos, que não tendo essa consciência de suprimento, rapidamente perdem ou dissipam os bens e em pouco tempo encontram-se sem nada. Este é o significado do ditado: de mangas de camisa a mangas de camisa em 3 gerações. Deus deu a cada um a grande oportunidade de viver por conta de sua própria consciência. Todo homem é suprido de acordo com seu próprio estado de consciência, e a todo homem faltará de acordo com seu próprio estado de consciência. Mais cedo ou mais tarde, as pessoas aprenderão a loucura de acumular dinheiro para os seus filhos e entenderão que eles abençoam seus filhos apenas na proporção em que os ajudam a desenvolver sua consciência de suprimento. Quando você começa a perceber que Deus é a sua consciência individual e que Deus é infinito, você começa a discernir a natureza da oferta como aquilo que é invisível, e não mais você julga a quantidade de seu suprimento pelas aparências. As frutas nas árvores e os dólares no bolso não são suprimento. São apenas as formas que ele assume em sua experiência, para o seu uso. Onde quer que eu esteja, o suprimento está, e nunca um indivíduo que sabe que a oferta é invisível, espiritual, onipresente, ficou sem suprimento, exceto naqueles momentos ocasionais de vez em quando pode parecer que há uma ausência temporária das formas de provisão. Ainda não vi o justo abandonado, nem sua semente mendigando pão. Na minha juventude, eu sofri mais ou menos com problemas de saúde e fiquei, consequentemente, um pouco mais preocupado com o assunto da morte do que a maioria das pessoas. No entanto, desenvolvi uma ávida curiosidade e interesse pela vida e temia o dia em que eu teria que deixá-la. Um dia, depois de eu ter ido à barbearia, o pensamento desagradável da morte veio a mim, quando de repente recebi meu primeiro vislumbre da imortalidade. Ocorreu-me que o cabelo e as unhas que tinham acabado de ser aparadas já estavam no forno, mas não eram preocupação para mim, porque eu ainda estava ali e tudo estava bem. Isso fez a diferença na minha atitude, porque eu era capaz de ver que poderia muito bem ter sido a minha mão ou braço, mas eu ainda estaria ali. A partir de então, não foi difícil ver que, independente do que acontece com o corpo, eu ainda estou aqui, separado e à parte dessa experiência, e minha vida, minha consciência, continuará seguindo em frente. Assim como você está separado de seu automóvel, mesmo enquanto seu automóvel estiver levando pelas montanhas, também você está separado do seu corpo. Em nenhum momento você faz parte do automóvel. O automóvel é apenas um instrumento ou veículo para o seu uso, mas você não tem identificação pessoal com ele, você não faz parte disso. Você e o automóvel estão sempre separados um do outro. Deus é imortal, Deus é eterno, Deus é sua verdadeira identidade, e ao seguir isso, você aprenderá que, independente de onde seu corpo esteja, o eu que eu sou está permanentemente e eternamente aqui. A natureza de Deus, a consciência, é um estado contínuo de imortalidade, de ser eterno, e é isso que eu sou. Eu, individualmente, sou um estado de consciência divina. Enquanto prossegui neste pensamento, outras questões surgiram. Quem sou eu? O que eu sou?
Eu sou aquilo que é visível ou eu sou o invisível que age para produzir visivelmente? Não é uma questão de que eu tenha uma força vital, mas de perceber que eu sou essa força vital. Eu sou força espiritual da vida que está funcionando no interior para o exterior, e essa força vital constitui meu ser verdadeiro e individual. Isto é igualmente verdade para as coisas que chamamos de suprimento, como dinheiro, comida, roupas e moradia. Você é a força vital invisível. Seu corpo é uma das formas que você assume. Seus dólares, sua casa, sua empresa são outras formas que você assume, mas você é a força vital animadora do seu ser, do seu corpo, da sua casa e do seu negócio. Assim como você é a força diretiva do seu automóvel, você também é a força animando toda a sua carreira. Quanto mais você percebe isso, mais flui a variedade de formas infinitas. É tudo uma questão de identificação correta, e disso depende todo o segredo da sua existência harmoniosa. Que eu sou imortal como o infinito, com esse entendimento, você vai perceber que você nunca esgota seu suprimento, sua vida, sua força, nem seu período de anos. O único eu existe como consciência de Deus, e ver Deus como eu de seu ser, como sua consciência individual, termina os períodos de seca em que não apenas o seu suprimento parece desaparecer, mas também o seu corpo. Quando você percebe sua verdadeira identidade como a consciência que permeia o corpo, que usa o corpo como um instrumento ou veículo, você entra na experiência que é testemunhada todos os dias na natureza. A casca cai da árvore, nova casca aparece, mas a árvore permanece. Através dessa atividade da verdade da consciência, você acaba por ver que este corpo morre diariamente e diariamente se renova, e que sempre este corpo permanecerá com força, saúde, vitalidade e juventude. Quando você percebe que existe como consciência, dessa consciência é recebida a palavra que foi pactuada quando você saiu do Egito, da escuridão e ignorância espiritual. Esta aliança é a palavra eu. Eu nunca te deixarei, nem te abandonarei. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Conforme você emerge das trevas e da ignorância para a sabedoria espiritual, uma das primeiras experiências é uma garantia interna da presença divina. Praticamente todos os que tiveram uma experiência espiritual receberam alguma forma de promessa, uma garantia de presença e poder, uma garantia de vida imortal, uma garantia de suprimento e proteção. O meu espírito permanece no meio de vós. É o primeiro pacto que é feito conosco quando saímos da nossa ignorância e superstição religiosa. O espírito, a presença, o poder, a consciência de Deus permanece com você e você descobre que a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Uma vez que vem a percepção de que eu não existe como corpo, mas como princípio, como espírito, como a própria consciência de Deus, então, para fora dessa consciência, esta casa está cheia de glória. Tudo que antes foi coberto com uma seca é renovado, e os anos que o gafanhoto comeu são restaurados, nesta nova consciência que é a realização da sua verdadeira identidade, o Espírito de Deus, o Cristo, está sobre você. Ao atingir a realização da sua verdadeira identidade como uma vida invisível, não mais identifique o que vê no espelho consigo mesmo. Isso não é o eu, isso é o corpo, e ao perceber isso, seu corpo começa a mudar e melhorar sua forma. Por ignorância, nós temos identificado este corpo como nós mesmos, e é por meio dessa falsa identificação que este corpo toma sua aparência, enquanto que, com a identificação correta, rapidamente começamos a mudar sua natureza, de modo que, em 10 anos, provavelmente, ele parecerá mais jovem do que agora. Em todos os casos de realização, isto é verdade até certo ponto da consciência de Deus, não pode vir idade, limitação, fraqueza ou morte, e tenho testemunhado muitas pessoas nos anos avançados, 80, 90 anos, que estavam longe de tal aparência, por causa do grau de realização desta verdade. É meramente uma questão de perceber ser consciência de Deus, ao invés de consciência limitada
humana, material, finita e mortal. Toda bênção real e permanente que vem à sua experiência deve vir através de uma transformação de sua consciência, através de uma atividade da verdade em sua consciência. Depois de ter sido ensinado e elevado a alguma medida de realização, você não deve ser enganado pelas aparências por mais tempo, mas sim ser capaz de ver através de cada ser humano, animal ou outro ser e saber que o que você está vendo é apenas a forma ou corpo, que o verdadeiro eu é invisível à vista. Existe uma atividade invisível da verdade na consciência dentro de cada um de nós, e essa atividade da verdade está constantemente renovando e fornecendo tudo o que é necessário para a nossa experiência terrena. Há apenas uma consciência, e todo indivíduo é a mesma consciência de Deus. Portanto, o seu grau de demonstração está no grau de sua percepção consciente dessa verdade. Grandes mudanças começam a entrar em sua vida e na vida dos outros, na medida em que você é capaz de reconhecer o Cristo, o invisível, o homem espiritual de Deus em todos os que você encontra. As curas são realizadas entre praticantes e pacientes apenas pela percepção do praticante de que Deus é vida infinita, eterna e harmoniosa, e que Deus constitui o ser individual. É tudo uma questão de identificação correta, e uma firme realização desta verdade é tudo o que é necessário. Se pensarmos uns nos outros como seres humanos que devem ser curados, corrigidos ou melhorados, estamos apenas praticando uma forma de medicina material. Curas acontecem quando desistimos de todas as tentativas de curar, corrigir ou melhorar, e permanecemos na percepção de que Deus é o ser individual, que Deus é a única identidade, que Deus é a fonte e que Deus constitui seu ser verdadeiro, seu verdadeiro ser. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes e fazei-vos um coração novo e um espírito novo. Pois, por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Todos temos a mesma substância, a mesma vida, a mesma atividade interior, mas o grau de sua realização individual desta verdade determina o grau de sua demonstração disso. Sua fonte é infinita, mas o grau de sua realização da natureza infinita da sua fonte determina o grau de sua expressão externa. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O lugar secreto da realização. Não é necessário levar em consideração a sua vida, isto é, orientá-la conscientemente, pela mesma razão pela qual a árvore não precisa pensar para produzir seus frutos. A identidade espiritual, sendo Deus, opera sem a necessidade de pensamento consciente ou ansioso. Isso, é claro, não significa de forma alguma que devemos parar de planejar e conduzir nossos negócios de maneira normal, nem destruir a mente humana e suas atividades. Significa simplesmente que, ao invés de estabelecer humanamente a direção dos seus assuntos de cada dia, o primeiro passo é se recolher em um período de meditação interior e, neste silêncio e paz, receber a certeza e a consciência de que o infinito e invisível Espírito de Deus está trabalhando em você, para você e através de você. Então, ele dará qualquer pensamento correto e orientação necessários para sua experiência. Recentemente eu recebi uma ligação urgente de um aluno e pedi que ele esperasse umas horas antes de seguir adiante com o que ele tinha em mente naquele instante. Espere 1 hora. Espere até que eu tenha recebido a certeza da presença de Deus. Sempre espere, medite, pondere, até receber essa garantia, e em seguida vá em frente. Depois de ter aprendido a prática de meditação até o ponto de contato, antes de se aventurar em qualquer um de seus assuntos, você vai descobrir que você será guiado a tomar os passos humanos certos. Quando o contato é feito, a presença sempre disponível de Deus assume, reduz os passos humanos e direciona os passos certos que você deve tomar. Então, você os dá. Ela realiza o trabalho que lhe é dado fazer.
vai antes de você preparar e endireitar os caminhos tortos para fazer tudo o que for necessário para sua proteção, orientação, direção e apoio. Uma vez que você chegue ao ponto de confiar na ação do invisível infinito, nunca dará um passo humano sem a sua segurança interior, e então você pode estar certo de que estará no caminho certo. Mesmo se você der um passo errado ou cometer um erro, ele será corrigido antes que qualquer dano possa ser feito. Às vezes, em nossas aulas e palestras, o período de meditação dura muito mais tempo do que geralmente é o caso. Há uma razão para isso. A meditação não chegou ao ponto de liberação até o ponto em que a presença assume, e assim tem que haver um período de paciência e espera. Se eu começasse a falar antes desse ponto chegar, a única coisa que você ouviria seria minha memória armazenada da verdade, na qual não há poder algum. Eu poderia falar por horas, mas a menos que uma mensagem saia da consciência de Deus, plena do Espírito, não tem substância, atividade, vida ou cura. Não seria a palavra de Deus, seria apenas aquilo de que eu me lembrava, e esse não é o pão da vida. Nas palavras do Mestre, minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. E se eu espero até que a resposta venha de dentro, a mensagem é espontânea. Embora você possa ter ouvido essas palavras antes, o Espírito está fluindo. Então agora é a palavra de Deus que é rápida e afiada e poderosa. E é essa palavra de Deus que produz harmonia no mundo visível. Antes de se aventurar em seus assuntos diários, sua função é ter certeza de que a praga da consciência humana não toque sua colheita, mas que você esteja imbuído da aliança que foi dada no começo. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares.